Não quero ser irônico, mas o processo de desindustrialização do Brasil segue de vento em popa. É provável que esse seja o único ponto de nossa economia que continua crescendo, na verdade, perigosamente crescendo. Vejam os últimos dados do IBGE. De acordo com os levantamentos realizados no último mês de março, o setor industrial teve um resultado pífio, com crescimento de 0,7%. Considerando os índices anualizados, tivemos uma redução de 2% de nossa indústria. No setor de bens de capital, que é o carro-chefe que mede a temperatura desse segmento, a queda nos últimos 12 meses chegou a 6,7%. Há vários anos, economistas e estudiosos têm chamado a atenção para esse fenômeno deletério em nossa economia. Por mais que o governo se esforce, adotando medidas de desoneração e redução de alguns impostos, a indústria não reage adequadamente. Continuamos patinando. Daí surgem as propostas de mudanças cambiais, os justos reclamos por mais investimentos, por reformas estruturais, enfim, reivindicações que possam impor um cardápio de medidas para estimular nosso crescimento, incrementando dessa maneira a economia pela via da industrialização. Infelizmente, estamos fracassando. Enquanto medidas concretas, ou seja, reformas estruturantes, não forem adotadas, os empresários vão buscar novas oportunidades em outras pragas, procurando nichos de mercado onde possam produzir com mais competitividade, com custos menores e burocracia quase inexistente. Recentemente chamou-me a atenção uma reportagem publicada pelo jornal O Estado de São Paulo, sobre o processo de industrialização que vem ocorrendo atualmente na vizinha e querida República do Paraguai. Impressionou-me os números. Em poucos anos, mais de 30 companhias brasileiras de grande porte, vejam, se instalaram no país vizinho. E mais, essas empresas estão estimulando cada vez mais fornecedores e prestadores de serviço a se instalarem em solo paraguaio. As atividades que estão se implantando no território paraguaio são na área de autopeças, confecções, calçados, plásticos, frigoríficos, etc. Até a Volkswagen vem adquirindo autopeças de uma empresa chinesa sediada no Paraguai. Quais as razões pelas quais isso está acontecendo? Pergunto. A equação é muito simples. Custos proporcionados por carga tributária barata, legislação trabalhista flexível e preço de energia elétrica 63% inferior ao do Brasil. Vejam os senhores senadores e senadoras. O imposto de renda sobre o valor agregado do Paraguai é de 10%, apenas 10%. Aqui no Brasil chega a 25%. Além disso, no Paraguai não existe FGTS, contribuição sindical, Sistema S e outros direitos e deveres existentes no Brasil. Nesse ponto, tenho que dizer que os direitos trabalhistas do Paraguai são atrasados, não valorizando adequadamente o trabalhador. Mas essa é uma realidade daquele país e eles estão oferecendo essa vantagem para competir e crescer com a marginalização nossa. Só a título de exemplo, senhores senadores e senadoras, a produção de uma calça jeans fabricada no Paraguai chega a ser 35% inferior à produzida no Brasil. Na comparação de preços, não conseguimos competir, porque lá eles podem produzir de maneira mais barata e ainda aproveitar o mercado brasileiro para vender o que produzem, não só pelas vias oficiais, mas também pelo descaminho e no comércio informal. Tanto que no ano passado importamos do Paraguai quase $1 bilhão,
uma alta de 40% em relação ao período imediatamente anterior. No setor de carnes, houve um salto de 20 bilhões de dólares para 103 milhões de dólares. Isso ocorreu com vários setores. Senhores senadores, o empresário que deseja investir e obter lucros enxerga nesses números grandes oportunidades para crescer, o que termina formando uma tendência que levará em longo prazo a um crescente enfraquecimento do parque industrial brasileiro. Tanto que somos o segundo maior investidor em terras paraguaias. No ano passado, investimos mais de 500 milhões de dólares naquele país, uma elevação de mais de 50% em relação a 2011. Só a fábrica de cimento da Camargo Correia investiu lá 160 milhões de dólares. Com isso, crescem as perspectivas paraguaias de se tornarem um país altamente industrializado, podendo assim romper com a letargia social e econômica que domina a realidade do país desde a guerra da Tríplice Aliança no século XIX. Não podemos ser contra a vontade de um país que quer se desenvolver. Mas temos que ficar alertas para nos ajustar sobre os processos econômicos modernos que estão se consolidando em decorrência da globalização da economia. Nesse aspecto, olhando as tendências do mercado, posso afirmar que foi um erro da diplomacia brasileira. Repito, que foi um erro da diplomacia brasileira apoiar a retirada do Paraguai do Mercosul. Até porque os exemplos que dei acima permitem concluir que eles continuam o processo de atração de empresas descoladas das regras gerais de formação de uma economia compartilhada, consolidada por acordos binacionais. Senhores e senhoras senadores, senhora presidente, paralelamente à leitura desse material extremamente relevante, logo em seguida o jornal O Correio do Estado de Mato Grosso do Sul, o meu querido estado, publicou excelente reportagem do jornalista Clodoaldo Silva sobre a implantação de várias zonas de processamento de exportação, as chamadas ZPS, em 3 municípios fronteiriços do meu estado. São eles: Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia, Bataguaçu, que faz fronteira com o estado de São Paulo, e Ponta Porã, que margeia terras paraguaias. Inclusive, devo lembrar que o Senado aprovou o projeto número 491/2007, de autoria da ex-senadora Marisa Serrano, que autorizou o Executivo a criar a Zona de Processamento de Exportação em Ponta Porã em 2009, cujo objetivo principal foi de criar uma ferramenta de grande importância para ajudar a reduzir as desigualdades regionais e facilitar a industrialização e a inserção competitiva do Brasil. A inserção competitiva do Brasil no comércio internacional. Repito, a inserção competitiva do Brasil no comércio internacional. Como sabemos, o processo para se colocar em prática essas iniciativas é demorado e extremamente burocratizado, mas o tempo chega e não devemos ficar presos aos motivos pelos quais as coisas são lentas em nosso país. Segundo o Correio do Estado ainda, nos informou, se o governo do Estado realizar projetos de viabilidade econômica nesses municípios e conseguir atrair indústrias para lá, de acordo com a decisão do Conselho Nacional de Zonas de Processamento de Exportação, vinculada ao Ministério de Indústria e Comércio, as EPS poderão sair finalmente do papel e funcionar a pleno vigor. Vejo isso como um dado alvissareiro diante do movimento econômico que estamos acompanhando. Nesse sentido, acredito que possamos criar uma sinergia com o Paraguai no sentido de viabilizarmos projetos para industrializar as regiões fronteiriças, com grandes vantagens para o Brasil e nosso país irmãos. Hoje, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai, principalmente na região de Mato Grosso do Sul, é um território entregue ao contrabando, tráfico de drogas, roubo de veículos,
Os índices de pobreza são imensos. Não há fontes de emprego. A juventude não tem perspectiva de futuro, a não ser a criminalidade e o banditismo. Quem viaja por aquela região fica chocado com os imensos vazios improdutivos, foco cada vez maior de conflitos agrários e lutas internas do crime organizado. Havendo um esforço conjunto entre os dois países, fortalecendo os princípios do empresariado, como também para aquela imensa região. Senhora Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência desse um prazo um pouquinho maior para mim, para que eu possa concluir o meu pronunciamento. Caro senador, farei o possível, embora nós tenhamos já outros inscritos. Eu já ampliei eu estou o tempo pedindo da isso a Vossa senhora, Excelência, porque vou quando voltar na presidência eu concedi tempo até dilatado aos que estavam na tribuna. Pois não, tenho certeza que farei, senhor presidente. Eu só estou terminando, senhora Presidente. Tá, obrigada. Muito obrigado a Vossa Excelência. Temos que implantar essas 3 EPS em nosso Estado para gerar emprego, renda, formação do mercado consumidor, enfim, vitalizando as economias municipais por intermédio de desenvolvimento de grandes projetos. Caso contrário, o Brasil perderá duplamente. Primeiro, veremos crescer a tendência de empresas brasileiras e estrangeiras se instalarem maciçamente no Paraguai, enfraquecendo o nosso potencial industrial. Segundo, manteremos no abandono uma região potencialmente rica, que necessita crescer e dar respostas de bem-estar à qualidade de vida a seu povo. Terceiro, vamos perder uma grande oportunidade de interiorização de nossa economia, hoje demasiadamente concentrada no eixo Rio-São Paulo. Temos que refletir sobre essas questões. Neste momento crucial para a história do Brasil, não podemos perder mais esta oportunidade. Senhora Presidente, não poderia concluir esse pronunciamento sem trazer a esta casa a impressão que ainda tenho da visita que realizei há 25 anos, em 1988, como integrante de uma delegação brasileira de parlamentares à República Popular da China. Naquela oportunidade, chamou-me a atenção a ZPE de Shenzhen, localizada entre Guangzhou e Hong Kong, no sudeste daquele país. O que lá presenciei, soube, não seria diferente das outras ZPEs à época implantadas naquele país. Shenzhen, outrora uma região pobre, abandonada, de localização rural primaríssima, tornou-se no impacto quase que meteórico, um fenômeno econômico e social a mercê um alto grau de industrialização, atividade comercial intensa, voltada para o comércio exterior e também para a expansão interna. Foi uma ação virtuosa, que possibilitou em pouco espaço de tempo, a partir da política de abertura de Deng Xiaoping, uma extraordinária elevação das condições de vida, emprego e renda que surpreendeu o mundo e tive a honra de testemunhar. O Brasil poderia seguir aquela ação de exemplar em toda a sua extensão e plenitude. Parece-me, pelo que observo das ações oficiais, que tal não acontecerá. Eis que o modelo que se deseja é diferente do que lá vi. Shenzhen está numa cidade aberta, em termos territoriais, correspondente aos limites do município. Aqui pretende-se uma ZPE numa zona delimitada, cercada, distante da aglomeração humana de uma cidade-mãe, diria de um gueto. Para lá entrar, deve-se usar um portão para assegurar fiscalização alfandegária, tributária, financeira, maniada por uma burocracia estiolante, como, aliás, é vez autoritário de nossos gestores. A cidade-mãe fica à margem e pouco recebe os influxos resultantes da atividade econômica gerada na zona fechada das EPS que programam. No caso específico do que se pretende implantar nos municípios de meu estado, em Bataguaçu, já em fase adiantada, em Corumbá, esta atividade de implantação paralisadas em virtude das divergências entre os governos municipal e estadual, tenho fundadas dúvidas de que seus resultados econômicos com reflexos sociais de emprego e de renda aos seus respectivos munícipes, correspondam à esperança que nelas deposito. Termino, senhora Presidente, mas repito, não quero ser pessimista, mas temo que o modelo de ZPS preconizado para o Brasil poderá assemelhar-se, entre aspas, parasitas que se apegam às árvores robustas e sugam a sua seiva. É o que eu tenho a dizer, senhores
senadores e senhoras senadoras, com um agradecimento profundo à senhora presidente pela tolerância que teve em conceder o prazo excedente. Muito grato a vossa